A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, ocorreu de 1861 a 1865. As razões para tal conflito estão na discórdia entre a burguesia industrial do Norte, que não aceitava a extensão da escravidão para as novas terras do Oeste americano, e a aristocracia do Sul, que desejava essa extensão e nas tarifas alfandegárias. A gente viu na última aula que os Estados Unidos estavam se expandindo para o Oeste, lembra? E aí, a burguesia industrial do Norte, o Norte era mais industrializado, pequenas propriedades, eles não aceitavam a extensão da escravidão para essas outras regiões. Eles não viam com bons olhos. Não era nem por uma questão de bondade, de generosidade, de altruísmo, mas eles não achavam mais interessante, economicamente, socialmente. Por outro lado, os estados do Sul, a aristocracia, que era mais voltado para a exportação, o latifúndio, eles desejavam essa extensão dessa escravidão e das tarifas alfandegárias. Então, basicamente, é uma disputa entre o Sul e o Norte sobre a questão da escravidão. Lógico, há outros fatores, mas a principal divisão aqui, o principal motivo de conflito, de discórdia, é esta questão da escravidão. Aqui em azul, nós temos os estados da União, que são os estados do Norte. Em vermelho, nós temos os estados confederados, que eram os estados do Sul, e esses em cinza são estados escravistas que permaneceram na União. Então, a União seria o Norte, né, de forma resumida, e os confederados seriam o Sul. Lembrem que, inicialmente, apenas essa parte aqui direita do mapa, que eram as 13 colônias, existiam. E depois foi crescendo aqui, né, aqui em direção, aqui ao lado esquerdo aqui do mapa, né, e a gente viu numa aula aí que vários territórios foram anexados por compra, por guerras, enfim. Lembrando que isso não é o mapa atual dos Estados Unidos, ok? Surgiram vários estados do século XIX, que aqui é contexto do século XIX, né? Os Estados Unidos têm 50 estados. Okay? Então, esse aqui não é o mapa atual dos Estados Unidos. A economia nortista tinha uma forte base industrial. Dessa forma, defendia a existência de uma política protecionista para dificultar as importações dos produtos industriais de outros países. Ou seja, eles defendiam o seguinte: você deve proteger o mercado interno para dificultar importações de produtos de outros países. Então, você meio que está querendo bloquear essa concorrência. Porque, sei lá, imagina aí, vamos trazer para os dias atuais. Pense em um exemplo dos dias atuais. Sei lá, você está fabricando notebooks, sei lá, aqui no Brasil, e aí você quer vender esses notebooks por R$ 1.500. É um exemplo, ok? Só que, de repente, tem uma marca estrangeira que está querendo colocar notebooks para vender aqui no Brasil por R$ 1.200. Ou seja, nessa concorrência aí você vai sair perdendo. Então, a economia do Norte defende essa proteção alfandegária, ou seja, essa dificuldade, né, dificultar que produtos estrangeiros entrassem dentro do território estadunidense para concorrer com os produtos dos estadunidenses. A consequência dessa política foi a transformação da economia do Sul numa compradora dos produtos industriais produzidos pelos nortistas. Okay? Então, os sulistas passaram a comprar os produtos industrializados do Norte. Em contrapartida, a economia do Sul era tipicamente agrária, ou seja, voltada para o campo, né? Exportadora no sistema de plantation. Lembra o sistema de plantation que a gente falou já em algumas aulas? Né? Monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e exportação. Portanto, os latifundiários, né, os donos das grandes extensões de terras, exportadores, queriam comprar os produtos industrializados de quem pudesse vendê-los mais baratos. Para isso, era necessária uma política livre, cambista, ou seja, sem intervenções, né? Deixa o comércio mais livre.
sem esse controle, né, da economia. Por isso que é uma ideia de uma política livre. Temos aqui o Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, que vai se destacar aqui nesse contexto, né? Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Só adiantando um spoiler, ele é o presidente aqui no período em que a Guerra Civil Americana explode. A consequência dessa atitude do Sul é que ela não aceitava a situação de ser um mercado consumidor dos artigos produzidos pela indústria nortista, né? Eles não aceitavam essa posição. A gente simplesmente é um consumidor dos produtos industriais do norte. Eles não aceitavam essa condição. Aí temos aqui, né, de forma bastante simplória, simples aqui essa divisão. Temos a União, que era o norte, já falei, e temos os confederados, que era o sul. Curiosidade é que, às vezes, você pode pensar o seguinte: o norte deveria ser o Partido Democrata e o sul deveria ser o Partido Republicano. Não, pelo contrário. Aqui o Partido Democrata ele era o sul, eram os defensores da escravidão. Eu falo isso porque atualmente existe uma ideia de que o Partido Democrático hoje nos Estados Unidos seria meio que a esquerda, tal. Então, assim, é importante enfatizar isso, que os partidos políticos, ao longo da história, eles mudam de posicionamentos, existem contextos diferentes. Às vezes, as pessoas têm uma visão muito resumida sobre a realidade. E aqui a gente tem que levar em consideração as contingências, as mudanças, as divisões, os contextos, né, que sempre são muito complexos. Então, temos o Partido Republicano, que era ali do norte, né, defendia o protecionismo e defendia o abolicionismo. Por outro lado, temos o Partido Democrático, que defendia o livre cambismo, ou seja, uma liberdade de câmbio, de comércio, e defendia o escravismo. Aí, na União, nós temos aqui a bandeira, né, da União, e temos aqui ao lado direito a bandeira dos confederados. A causa imediata da guerra foi a vitória do candidato do Partido Republicano e representante dos interesses nortistas, Abraham Lincoln, em 1860. A vitória nortista ocorreu em 1865, deixando um saldo de aproximadamente 600 mil mortos. É a maior guerra dentro dos Estados Unidos e uma das maiores da América, quiçá a maior. O Sul devastado e a consolidação dos interesses políticos e econômicos da região Norte, ou seja, o Norte sai vencedor. E assim, houve uma reação muito grande, porque quando o Lincoln ele é eleito, muitos pensavam que ele ia abolir a escravidão e tal. Na verdade, o que o Lincoln defendia que seria uma abolição gradual, lenta, enfim. Os estados do Sul não viam com bons olhos a eleição do Abraham Lincoln para presidente. A guerra radicalizou a segregação racial, ou seja, a separação, surgindo associações racistas que existem até hoje, como a Ku Klux Klan, fundada por brancos racistas em Nashville, no ano de 1867, com o objetivo de impedir a integração dos negros como homens livres, com direitos adquiridos e garantidos por lei após a abolição da escravidão. Inclusive, essa organização existe até hoje, viu, gente? Então, de forma bastante resumida é essa. Nós temos o Norte contra o Sul, né, que entram em conflito principalmente pela questão da escravidão. Tivemos o Abraham Lincoln, foi o presidente eleito, que defende mais o interesse dos nortistas, e o Abraham Lincoln ele vai ser assassinado. Né? Ele vai estar assistindo um teatro, e alguém escondido ali, um sulista, né, por trás ali das cortinas, vai atirar no Abraham Lincoln e ele vai ser assassinado. Ok, pessoal? Isso foi um pouco sobre a Guerra da Secessão ou Guerra Civil Americana. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.